Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende as tuas mãos. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende as tuas mãos. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozará perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Um pouco mais. Amém. Muito bem, nesta noite o pastor Fernando Andregueto estará entregando a mensagem da palavra de Deus para os nossos corações. Pastor Andregueto. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero os saudar com a gloriosa, bendita paz do Senhor, né? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 9. Capítulo 3, versículo 9. E eu quero fazer um convite a você que está conosco agora pelas redes sociais, está assistindo agora pelas redes sociais. Nós não podemos trazer os irmãos para o culto, mas nós podemos levar o culto para os irmãos.
Como você pode fazer isso? Compartilhando este vídeo agora, que está sendo transmitido ao vivo. Você tem uma ferramenta aí no Facebook que chama compartilhar. E se você compartilhar, outras dezenas de pessoas vão ouvir a mensagem da palavra de Deus. Como eles não podem vir ao culto, o culto pode ir até a casa deles, através desta ferramenta das redes sociais. Gênesis capítulo 3, versículo de número 9, diz assim, a palavra do Senhor: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Amém. Podemos assentar. No início, irmãos, de tudo, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma, a terra era vazia, a terra estava em um caos. Mas o nosso Deus, Ele é especialista em trabalhar em meio ao caos. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você está. Quem sabe você pode dizer: pastor, a minha vida está um caos, a minha vida está um problema, as circunstâncias estão colaborando para a minha vida virar um caos. Mas deixa eu te dizer, fique tranquilo. A palavra de Deus para você essa noite é: fique tranquilo, porque Deus é especialista em trabalhar em meio ao caos. A Bíblia diz que a terra era sem forma, a terra era vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e onde havia trevas, Deus trouxe luz. Aonde não tinha vida, Deus trouxe vida. Aonde tudo parecia perdido, um caos, Deus fez transformar nesse planeta lindo e maravilhoso que nós temos. E aí a Bíblia vai dizer que Deus faz o homem, coloca o homem no jardim do Éden, e todos os dias, na viração do dia, Deus conversava com o homem, Deus dialogava com o homem, Deus ia lá todos os dias para falar com o ser humano. Diferente dos dias de hoje, em que as pessoas não tem mais tempo para falar com Deus, as pessoas vivem atarefadas, e Deus aí provoca situações muitas vezes para nós pararmos e começarmos a dialogar mais com Ele, falar com Ele. Mas o homem pecou, o homem caiu, o homem falhou, o homem desobedeceu. Em Gênesis, agora no capítulo de número 3, versículo 9, Deus pergunta a Adão: Adão, onde estás? E Adão vai dizer assim: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, e tive medo, porque estava nu e me escondi. E Deus pergunta para ele: quem te mostrou que estavas nu? Agora, para pensar comigo, o homem não estava nu antes? Ele não andava sem roupa? Sim, o homem não tinha roupa. E como agora ele vai dizer que estava nu? Verdade é, irmãos, que apesar de o homem estar sem roupas, desculpe a redundância, ele não estava nu, ele não vivia nu. Como assim, pastor? Não, apesar dele estar sem roupas, ele não vivia nu. Salmo 104, versículo 1 e versículo 2, vai dizer assim que Deus está vestido de glória e Deus está vestido de majestade. E a Bíblia ainda continua dizendo no versículo 2: Ele se cobre de luz como um vestido. Ou seja, Adão na verdade não estava nu. O próprio Adão foi feito à imagem e à semelhança de Deus, e também essas vestes de Deus estavam em Adão, que era a veste de glória, a veste de majestade. Ele se vestia com uma veste de luz, e essa veste de luz era como um vestido. A glória de Deus estava sobre Adão. Mas quando Adão pecou, quando Adão ele caiu no pecado, essas vestes foram arrancadas de Adão, e Adão agora percebe que ele estava. Quem te mostrou que estava nu? Foi o pecado que tirou as vestes de glória, que tirou as vestes de Adão e fez ele se sentir miserável.
Assim se sentia Adão. Ali surgiu então a primeira sensação de medo. Nós vemos no versículo 10: pois ouvi a tua voz e temi. Em outra tradução diz: eu ouvi a tua voz e tive medo. Ali está a primeira sensação de medo na história da humanidade. Irmãos, e o medo tem sido algo subjetivo nos nossos dias. E quando é que nós sentimos medo? Quando é que o ser humano sente medo? Um dia um moço falou para mim: pastor, eu sinto muito medo. Eu falei: em parte é bom, é sinal que você está vivo, porque só sente medo quem está vivo. Mas quando é que nós sentimos medo? Primeira coisa, quando nós temos que enfrentar fatos desconhecidos, quando aquilo que está acontecendo é desconhecido para nós, quando uma pessoa contrai uma enfermidade e ela não sabe que enfermidade é aquela, não sabe o que está passando, isso provoca o medo. E também o medo vem quando nós não podemos controlar as circunstâncias, quando o problema surge. Por exemplo, você leva o teu filho no médico, o teu filho está com quase 40 graus e o médico diz: eu não sei o que fazer, já demos todos os remédios para ele e a febre não passa. Então, quando as coisas elas fogem do controle, vem o medo. Fatos desconhecidos, como por exemplo também a morte é um fato desconhecido para nós, e muitas pessoas temem a morte, têm medo da morte. Eu, meu irmão Elias, não tenho medo da morte, eu só não queria estar presente quando ela chegasse. A morte, ela surge para todo ser humano e é algo que nós vamos ter que enfrentar. E o medo, irmãos, tem sido então algo subjetivo. Hoje existe a ciência que estuda o medo. Há muitos tipos de medo. Por exemplo, algum tipo de medo, eu vou dizer aqui alguns deles. Algofobia. O que é algofobia? O medo de sentir dor. Aladoxofobia, medo de caminhar. Astrofobia, medo de trovões. Eclesiofobia, medo de ir à igreja. Amartofobia, medo de pecar. Pantofobia, medo de tudo. Teofobia, medo de Deus. Tanafobia, medo da morte. Anemofobia, medo de ventos. Anuptofobia, medo de ficar solteiro. Bacilofobia, medo de adquirir micróbios, uma doença incurável. Catagilofobia, medo de ser ridicularizado. Enosiofobia, medo de ter cometido um pecado imperdoável. Hipopotamonstraqui-pedaliofobia, medo de falar uma palavra muito comprida, muito grande. Ergofobia, medo de trabalhar. Penetrofobia, medo de sogras. E falacrofobia, medo de ficar careca. Hoje existem muitos medos e as pessoas vivem com medos. Deixa eu te dizer, se você está assistindo agora este culto online, Deus tem uma palavra para você. Existem dezenas de versículos na Bíblia que diz: não temas. E o do que eu mais gosto está em Isaías capítulo 41, versículo 10: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça. Então a palavra de Deus, você não está assistindo por acaso esse culto. Deus está dizendo para você: não temas. Pastor, mas eu estou com medo. Deus está dizendo: não temas, não temas. E meus irmãos, quais as consequências do medo? Quando você deixa o medo te dominar, o que o medo causa? O medo traz problemas de saúde, traz problemas gástricos, o medo intestinais, porque quando a pessoa está com medo, a primeira coisa mexe com o intestino. O medo traz problemas cardiológicos. O medo mexe com todo o seu organismo, e com isso então vem a procura do psiquiatra, a procura do psicólogo, problemas emocionais. Mas Deus está dizendo para você: não temas. Segunda, no rim, mas problema no rim. O medo ele distorce também a realidade das coisas, faz você enxergar as coisas de outra maneira. Um dia eu estava como fiscal de turma em uma lavoura, e de repente no meio das palhas secas eu escutei um barulho, e logo pensei: é uma onça, e já pensei em moscar e correr.
Pensei, irmão Elias, eu falei, eu vou correr, é uma onça. E quando eu pensei em correr com todo aquele barulhão, era um lagartinho pequeno, verde, que tinha saído lá bem pequenininho, fazendo todo aquele barulhão. O medo, ele distorce a realidade das coisas. Tanto é que quando os discípulos estavam no mar, e o mar agitou-se, a Bíblia, os discípulos gritaram com medo, e quando eles gritaram, veio um homem andando em cima das águas, e eles pensaram o quê? Que era um fantasma. Pensaram que é um fantasma, porque o medo distorce a realidade das coisas. Mas quando eles perceberam que era Jesus, aleluia, as coisas mudam. Deixa eu te dizer, o problema pode estar batendo a tua porta, a água pode estar entrando no teu barco, mas fica tranquilo, Jesus está indo ao teu encontro nessa noite. Aquilo que fugiu do teu controle ainda continua no controle de Deus. Ainda Deus está no controle de tudo. E o medo, o que ele faz também, ele diminui a nossa fé em Deus. Ela faz com que a nossa fé seja diminuída. O medo, irmãos, ele faz com que a gente não consiga crer que Deus é mais poderoso que os nossos problemas. Verdade é que o medo é bom para o ser humano. Pastor, como assim é bom? É uma defesa. Às vezes é uma defesa. Uma pessoa... Sim, limitadamente. Uma pessoa sem medo, ele pega um carro e faz uma curva 130 por hora, né? Mas o medo tem hora, ele exagerado, fora do controle, aí ele não faz bem para ninguém, né? Mas para você ter uma ideia, um médico pastor fez um estudo durante muitos anos, e ele chegou à conclusão desses estudos dele, que ele fez, que os que louvam, que oram e glorificam a Deus, eles sofrem menos problemas cardíacos do que aqueles que não louvam, que oram e que glorificam a Deus. Então eu vou ser bobo? Hipertenso também, né? A revista Seleção, que é uma das revistas mais conceituadas do mundo, falam que aqueles que louvam a Deus, adoram a Deus, não tem menos problema de coração do que aqueles que não louvam, do que aqueles que não glorificam, do que aqueles que não adoram a Deus. Então eu vou adorar, enquanto eu tiver vida, vou adorar, aleluia. Vamos, e tem mais, pode ficar em depressão, sim, mas tem muito mais probabilidade de sair da depressão aqueles que confiam em Deus, aqueles que louvam a Deus, aqueles que adoram o nome do Senhor. Tudo muda, irmãos, quando de coração nós louvamos, nós adoramos, nós glorificamos a Deus. O Senhor pergunta para Adão: onde estás, Adão? E Deus pergunta para você: onde você está, meu irmão? Onde você está? Porque pior que perder o culto é perder a comunhão com Deus. Ah, não estou podendo ir ao culto. Isso não é o pior. O pior de tudo é você perder a comunhão, porque o culto acontece dentro de nós. Tem muita gente hoje buscando poder. Eu já vi pessoas orando: Senhor, me dá poder, me dá poder. Meu irmão, você não tem que pedir oração pelo poder, você precisa pedir presença. Não é poder que nós precisamos, é presença, é ter a presença de Deus, porque quando nós tivermos a presença de Deus, Deus estiver em nós, o poder dele vai se manifestar através de nós. Quem pede poder pede errado. Peça presença, porque quanto mais de Deus você tiver, mais poder de Deus vai se manifestar através da sua vida. O que nós precisamos hoje, irmãos, antes de buscar então poder, é presença. Antes de ir à igreja, é ser igreja. É nessa hora que Deus está vendo quem são os verdadeiros adoradores, aqueles que mesmo confinados dentro da sua casa, mesmo sem poder sair, aonde estão, da maneira que estão adorando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. É nessa hora que Deus põe à prova os verdadeiros adoradores,
Nessa hora você tem duas opções. Você tem a opção de assistir o Fantástico e você tem a opção de assistir um culto online. Agora não tem ninguém que te impede, a opção é só sua, é você quem decide. O pastor não vai me ver, não, agora não é pastor, agora é você e Deus. E se você optou em assistir esse culto online, levante a sua mão aí na sua casa e agradeça a Deus, porque você fez a opção certa. Não tem plateia, não tem agora ninguém para ver você louvando, não tem ninguém te assistindo, não tem holofote sobre você agora, não tem mídia, mas tem a glória de Deus, tem a presença de Deus, tem a graça de Deus. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: mas você vai sair daqui, vai lá em São Carlos só para fazer um culto online? Eu falei: não, eu não vou fazer um culto, eu vou fazer um culto para o meu Deus. E qual a diferença de ter 4 ou ter 400? O culto é o mesmo, nós vamos cultuar o mesmo Deus e vamos adorar o mesmo Deus. Quando a gente entende isso, irmãos, tudo muda na vida da gente, tudo muda, aleluia. Então Deus pergunta: onde estás, Adão? Porque Deus gostava de falar com o homem, Deus gostava de falar com o ser humano. Deus não via a hora de chegar a viração do dia para conversar com os seres humanos, porque deixa eu te dizer, antes do trabalho, de você trabalhar para Deus, Deus quer a sua comunhão com Ele. Antes do seu serviço para Deus, Ele quer a sua comunhão. Quando Deus chamou os discípulos, Ele chamou para ter comunhão com eles. É lógico que quanto mais comunhão com Deus, mais você vai trabalhar para Deus. Quanto mais você for íntimo de Deus, mais Deus estiver dentro de você, mais desejo de trabalhar. Só que as pessoas estão ao contrário, estão querendo trabalhar para Deus e esquece da comunhão. Primeiro a comunhão, depois o trabalho. O trabalho vem para quem tem comunhão. Quem está cheio da comunhão, ele trabalha. Quando invertemos as coisas, isso se torna um fardo, isso se torna uma obrigação. Dentro das nossas casas é que Deus vai descobrir quem você realmente é. E eu estou terminando agora dizendo para você: quando temos comunhão, nos tornamos verdadeiros trabalhadores da seara do Mestre. Hoje vemos gente fazendo a coisa certa, mas com motivação errada. Que nós possamos ter um coração de Maria em um mundo de Marta. Hoje, irmãos, as pessoas estão conhecendo muito sobre Deus, mas pouco de Deus. E o Salmos 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. O que dizer diante de tudo que nós estamos vivendo, estamos passando? Vamos temer? Ficar com medo? Preocupados? Sabe o que eu aprendi? Guarde isso que eu vou te dizer. Quando nós morremos realmente, verdadeiramente para esse mundo, morremos. Eu termino agora dizendo isso. Quando nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Quando isso realmente acontece em nós, nós morremos para este mundo e vivemos agora para Cristo. Quando entendemos realmente isso, e quando nós entendemos realmente que nós somos somente mordomo das coisas de Deus, você não tem nada aqui. Esse mundo que você está, você não tem nada. Você é só mordomo daquilo que Deus colocou para você. Pastor, eu tenho uma casa. Não, você não tem uma casa. Você só administra a casa que Deus te deu. Eu tenho um carro, pastor. Não, você não tem um carro. Você só administra o bem que Deus te deu. Tanto é que quando você morre, você não leva a casa, você não leva o carro, porque isso não é teu, você é mordomo. Somos só mordomos. E sabe quando o medo foge da gente? Quando a gente entende que morremos. Então, como matar quem já morreu? Já estamos mortos e fomos vivificados com Cristo. Sabe quando a gente realmente perde o medo? Quando eu entendo que eu não tenho nada, eu sou só mordomo das coisas de Deus. Então o que tirar de quem um dia na vida tudo já entregou? Eu não tenho medo de perder nada, porque eu não tenho nada.
tudo é de Deus, vem de Deus, eu sou mordomo das coisas de Deus. O que eu cuido é de Deus, a minha casa é de Deus, os meus bens são de Deus, eu só sou mordomo daquilo que Ele me entregou para cuidar. Tudo é de Deus e nós somos de Deus. Pai querido e santo, muitos irmãos agora estão assistindo conosco este live, este vídeo, este ao vivo, pela internet. Aonde houver um irmão, uma irmã agora, quem sabe com medo das circunstâncias adversas da vida, com medo dos problemas que batem à sua porta, porque as circunstâncias fugiram do seu controle, vai ao encontro agora com medo, Senhor, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de ousadia. Coloca certeza, coloca convicção, coloca paz, coloca alegria agora, coloca segurança dentro do coração desta pessoa. Arranca agora, Senhor, toda a tristeza, toda a angústia, toda a opressão, toda a depressão, todo o medo.